do Senhor. E na ocasião da festa de São João Maria Vianney, que foi ontem, cuja festa se designa como o Dia do Padre da Igreja. É um dia que se dedica a lembrar-se do sacerdote, né? Da pessoa do padre. E eu acho algo muito singelo, muito bonito. Lembro-me que toda a festa de São João Maria Vianney, eu fazia questão de já chegar o quanto antes na sacristia e já saudar o meu pároco pelo Dia do Padre. Pedir a bênção a ele e o saudava pelo Dia do Padre. Eu lembro muito disso. Né? E os fiéis tinham aquela devoção de ir até a sacristia depois da missa e saudar, né? Pelo Dia do Padre, tinha toda aquela reverência, né? Por parte dos fiéis, né? Com o meu pároco. Uma experiência muito, muito interessante. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala, nos ensina dentro de um contexto muito interessante, que é Nosso Senhor entrando em Jerusalém. E quem já foi a Jerusalém, eu fui, fiz a peregrinação, ao entrar na cidade de Jerusalém, já se tem uma visão panorâmica da cidade. E eu me lembro que o ônibus ele para ali, né, naquele lugar mesmo, onde Nosso Senhor chorou. Flevit Igum, ali o Senhor chorou. E as pessoas descem do ônibus e ali no templo de Jerusalém e rezam. Né? Lembrando daquele momento que Nosso Senhor parou, naquele local mesmo, né? Nosso Senhor pisou naquele local e ali ele chorou sobre Jerusalém. Um historiador chamado Flávio Josefo, que era conterrâneo do Nosso Senhor, era contemporâneo de Nosso Senhor, ele escreveu muitas obras e a mais conhecida é a História de Israel, em que ele narra essa passagem, né? Em que então a passagem da profecia do Senhor sobre Jerusalém, né? Que ela seria destruída. Nosso Senhor diz: se tu soubesses o que pode te trazer a paz, porém tu serás destruída e não sobrará pedra sobre pedra, porque não soubesse reconhecer o tempo em que foste visitada. E exatamente 40 anos depois, Flávio José narra isso. Houve uma insurreição por parte dos partidos dos judeus contra o Império Romano, e o Império Romano então mandou o seu exército e invadiu Jerusalém e destruiu toda a cidade, e não sobrou pedra sobre pedra. O que restou é o que chamam de muro do templo de Jerusalém, mas não é um muro exatamente, né? Nem isso sobrou, na verdade, do templo, né? Do templo de Jerusalém. O que sobrou, na verdade, é a colina onde se apoiava o templo, e que ela é circundada de pedras, né? Aquelas pedras enormes. Acho que nós já vimos, né, na televisão e também na internet, o que chamam de muro de Jerusalém. Ali não é um muro exatamente. Ali, na verdade, é uma colina em que ela é toda revestida de pedras, né? E é o que sobrou, né, do templo de Jerusalém. E lá os judeus rezam até hoje, como se estivessem indo até o templo. E então, Nosso Senhor faz uma profecia de uma destruição material, a destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Não sobrou pedra sobre pedra. Porém, Nosso Senhor se refere a uma destruição muito maior, que é a destruição das almas. Esta é a grande. Por isso Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Porque uma cidade ser destruída, sobretudo naquele tempo, nos tempos antigos, na Idade Antiga, era muito comum. Um exército entrar numa cidade e destruir tudo. Depois reconstruía. Demorava lá décadas, mas reconstruía, né? A reconstrução material não é o grande problema. O que Nosso Senhor se refere aqui é a destruição espiritual, a destruição das almas. Por isso que Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Não soube reconhecer o tempo em que foi visitada. Portanto, largada a si mesma, aos seus pecados,
e as consequências de seus pecados, a destruição. É a última, é o que sobra como consequência. Tá? E assim também é para as almas, e é isso que Nosso Senhor se refere. Isso aqui demonstra o coração sacerdotal de Nosso Senhor, o zelo que Nosso Senhor tem pelas almas. E isso Nosso Senhor transmitiu para a igreja, e transmitiu para aqueles a quem Ele constituiu como sacerdotes, os apóstolos, e aqueles que são cooperadores com os apóstolos, os bispos, que são os sacerdotes, os padres, que, ordenados pelos bispos, então recebem o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno. Que é um sacerdócio eterno. Quem fez de Cristo sacerdote? O Pai. O Pai fez do seu Filho sacerdote. De modo que não há sacerdote sem sacrifício, e não há sacrifício sem sacerdócio. Então, destinando o seu Filho a se fazer homem, a se encarnar no seio da Virgem Maria, este corpo santíssimo é a vítima do sacrifício, e quem oferece esse sacrifício é o Senhor. Portanto, Ele é sacerdote porque Ele oferece o sacrifício, porque não há sacerdote sem sacrifício, e não há sacrifício sem sacerdote. Então, Nosso Senhor é constituído pelo Pai, ungido pelo Pai, por isso é o Cristo, o ungido, sacerdote eterno. O que o sacerdócio judaico do templo é apenas uma imagem. Então nós podemos entender que Nosso Senhor hoje, o Sagrado Coração de Jesus, chora sobre a igreja, diante de tamanha destruição das almas. A crise que aflige a estrutura física da igreja, a crise que aflige a igreja visível. Tremenda destruição que o Concílio Vaticano II trouxe. A destruição das almas. Que tristeza. Então esse coração sacerdotal de Nosso Senhor chora hoje sobre a igreja. A situação calamitosa na qual a igreja visível se encontra. E por isso que Nosso Senhor, então, em todos os tempos da igreja, e também, sobretudo, nos tempos de crise, Ele envia sacerdotes e sacerdotes santos, como, por exemplo, um tempo que nós não vivemos, mas que conhecemos pela história, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi terrível na história da igreja. O mundo não foi mais o mesmo depois da Revolução Francesa. Sobretudo o ataque que foi feito à igreja. Um ataque frontal à igreja. Aberto. Da qual a igreja saiu vitoriosa, mas a destruição ela foi tremenda. Foi o que ocasionou, por exemplo, a separação da igreja do Estado. Onde o Estado passou a se colocar como acima da igreja. E estamos aí colhendo os frutos hoje. Estamos apenas colhendo os frutos da Revolução Francesa, na verdade. Porque nós estamos vivendo no nosso país hoje em dia, não é nada mais do que consequências desastrosas da Revolução Francesa. Causada, entre tantas coisas, pela separação da igreja do Estado. A igreja, o Estado sem a igreja, então o Estado quer se fazer Deus e deter todo o poder. Então, nesse estado de coisas, né, em que a igreja foi perseguida, tantos sacerdotes foram mortos, né, na guilhotina, né, em Paris, na França. A Revolução Francesa causou a juramentação, em que o clero era obrigado, sob pena de morte, a jurar sob a Constituição Francesa.
E muitos padres, grande maioria, se tornaram juramentados para salvarem suas peles. E o engraçado é que o povo católico da França não assistia às missas dos padres juramentados. E as paróquias ficaram vazias. Porém, não ficavam sem missa. Assistiam missas de madrugada, escondidos em estaleiros, em porões, em lugares escondidos, sob a vigilância da polícia francesa que ficava ali. Mais ou menos quando a gente passou da pandemia, escondidos ali, como se assistir uma missa fosse uma coisa errada, né? Como se fosse, que são os negacionistas que estão lá assistindo a missa, transmitindo o vírus e não tem amor pela vida dos outros, né? Aquela ideia que a gente... Pois é, isso veio da Revolução Francesa. A Revolução aprendeu a usar esse método na Revolução Francesa. E um menino, nascido de família católica, João Maria Batista Vianney, ele fez a sua primeira comunhão num estaleiro de madrugada. E fez também a sua primeira confissão recostado perto de um relógio na sala de sua casa. De quando em quando vinha o sacerdote disfarçado e ia nas casas como se tivesse assim, ido para pedir comida, coisa assim, né? Que era muito comum naquela época de calamidade na Revolução Francesa. A fome se alastrou pela França, né? Então os sacerdotes iam escondido nas casas e ia lá, aproveitava, já celebrava a missa, atendia as confissões, já distribuía a Sagrada Comunhão, mostrava os sacramentos, né? E numa dessa ocasião ali, São João Maria Vianney confessou-se na sala de sua casa e depois, num estaleiro de madrugada, no frio da França, ali, na época de inverno, no inverno, ele fez a sua primeira comunhão. São João Maria Vianney, conhecido como Santo Cura d'Ars. Ele, por imagem temos aqui no presbitério, voltar, ele cedo foi para a roça, né? E sentia desde muito cedo também vontade de ser padre. E já tinha assim muitas demonstrações de vida devota, de vida interior. A brincadeira de São João Maria Vianney era fazer procissões com os amiguinhos, com imagens de argila que ele fazia de Nossa Senhora, de São José, etc. E ele então segurava a imagem na frente de todos, rezando o terço, e todos os amiguinhos atrás rezando junto com ele. Ele brincava de rezar missa com os amiguinhos, assim. Desde cedo já dizia aos pais que queria ser padre. E depois da sua primeira comunhão ele tinha certeza. Porém, trabalhou na roça, né, no campo, junto com seus pais, e entrou tarde no seminário. Porque naqueles tempos, o que durou pelo menos até metade do século passado, um menino que queria ser padre ia criança para o seminário, chamado seminário menor. Porém, São João Maria Vianney, por causa das circunstâncias da família, precisava dele para roçar, trabalhar no campo, ele entrou no seminário tardiamente, chamada vocação tardia. Ainda não era um homem feito, mas era já um rapazinho. E no seminário teve muita dificuldade para acompanhar os colegas, porque todos já estavam alfabetizados e receberam a formação bem antes dele. Então ele teve muita dificuldade para aprender o latim, para aprender as matérias. Não porque ele era, como dizem, que tinha dificuldade intelectual, não, era muito inteligente, mas porque ele não conseguia acompanhar os colegas, que entraram bem cedo, né, bem criança no seminário menor. Então ele sofreu muitas dificuldades, foi a sua vida mortificada, foi a sua tamanha vida interior e o desejo inflamado de ser sacerdote, que então fez ele superar todas as dificuldades.
Mas São João Maria Vianney era muito inteligente, tanto que hoje temos lá, em Ars, onde ele morreu como pároco, a sua biblioteca, com as obras teológicas das mais excelentes de sua época, e todas sublinhadas e estudadas, todas com comentário, ali a letra dele, estudava muito. Então, São João Maria Vianney, com todas as dificuldades que ele encontrou, do seminário foi para a casa paroquial do seu pároco, e ali seu pároco foi dando as matérias para ele, e também foi dando para ele os exames, né, de latim, certo? Depois as matérias teológicas, foi fazer os exames. E chegou o momento que ele estava pronto e foi encaminhado pelo pároco ao bispo para ser ordenado sacerdote. Visto então o bispo as dificuldades que encontrou São João Maria Vianney para concluir seus estudos, tinha ele como alguém que não estava suficientemente preparado para exercer o sacerdócio. Então, para não mandá-lo a uma paróquia de muita notoriedade, mandou para uma paróquia, depois de ter trabalhado como padre coadjutor, auxiliar de alguns padres, o mandou para uma paróquia em Ars, que era uma aldeia longínqua, né? E um lugar abandonado, né? E devido às consequências da Revolução Francesa, ali já, as pessoas já não tinham fé, né? Numa igreja bonita, mas já suja, abandonada, largada, né? Mandou ele para lá, como que mandando para a periferia, lá no fundo da periferia, para se livrar dele. Pelo menos ele gosta de rezar e tem um apelo assim à santidade, então deixa ele lá, porque aí se acontecer alguma coisa desagradável, não atinge aqui o miolo da diocese, né, de Lyon. Então, e lá para lá foi mandado São João Maria Vianney como algo descartável, vamos dizer assim. E realmente a situação da paróquia era terrível, financeira, né? Tudo alargado, abandonado, as pessoas já não iam na igreja. O próprio bairro onde ele estava, o bairro, na aldeia onde ele estava, as pessoas já tinham aqueles costumes pagãos, se paganizou o local. Parece que ali a única coisa que sobrou de católico foi a própria igrejinha e acabou. Pois bem, ele então, com sua velha batina, dedicava todo dia à oração. Começou então a usar o confessionário, a pregar no púlpito, a celebrar a Santa Missa com piedade, e os seus sermões se destacavam pela profundidade de doutrina. E isso começou a atrair fiéis, a atrair pessoas para a sua paróquia. As missas de domingo, quando ele chegou, disse que tinha 2, 3 pessoas. Algo assim realmente terrível. E em poucos meses a igreja já estava repleta de pessoas. E foram se passando os anos e atraindo fiéis até de outras aldeias. Chegou ao ponto de atrair quase a França inteira para Ars. Aquele lugar ali tão abandonado, esquecido, se tornou a referência do catolicismo na França, devido à santidade de São João Maria Vianney, que não era um sacerdote sábio, no sentido teológico, né? Um teólogo, cujas pregações pela eloquência atraía, não. Ele falava das coisas simples da fé. E ele estava ali constantemente no confessionário, né? Era um sacerdote muito mortificado, tanto que morreu também sob as consequências da rigidez das mortificações. As imagens dele mostram o seu rosto muito chupado, né? Mostrando o que acontece também com o São Pedro de Alcântara. Nesse sentido, o São Pedro de Alcântara e São João Maria Vianney são muito parecidos, os rigores das mortificações.
E então São João Maria Vianney, ele comia muito pouco, dormia pouco, fazia tudo uma vida dedicada à oração, ao estudo, ao sacerdócio. E um homem que falava pouco e rezava muito, São João Maria Vianney. E ele recebia a todos. E também inúmeros eram os relatos de conversões de ateus, de pessoas que estavam completamente desencaminhadas e se convertiam. Milagres ele realizava. E ele usava um sapatinho muito surrado, uma batina velha, porém seus paramentos eram brilhosos. E ele mesmo dizia que o sacerdote deve se vestir como um mendigo, mas celebrar a missa como um rei. E assim ele fazia. São João Maria Vianney, então, se tornou a grande referência do catolicismo na França, na sua época. E morreu, uma morte santa, e antes de morrer, atendeu ainda algumas confissões no leito em que estava adoentado. Ainda antes de morrer, quis atender algumas confissões. E São João Maria Vianney, então, marcou a história da igreja, marcou a vida da igreja como um pároco admirável. Um pároco admirável. Um santo sacerdote. Tanto que foi proclamado pela igreja como o patrono dos padres. Por isso que o dia de São João Maria Vianney é o dia do padre. Um pároco 100% sacerdote. E o biógrafo principal dele, o Trochu, fala uma devoção, uma admiração e ao mesmo tempo com uma simplicidade de fé católica sobre a vida de São João Maria Vianney, em detalhes, porque ele conviveu com São João Maria Vianney, ele era paroquiano de São João Maria Vianney. Tantas biografias sobre ele, a do Francis Trochu, ela é a mais conhecida, tanto que foi esta obra dele escrita, utilizada como principal documento para o processo de canonização de São João Maria Vianney. Parece que ele até romantiza, mas não é que ele romantiza. Muitos criticam, a obra do Trochu como se estivesse romantizando muito São João Maria Vianney. Não é. É que realmente São João Maria Vianney era admirável. Era admirável. É que quem conheceu sabe. Quem conviveu com ele sabe dizer. E ninguém soube dizer melhor do que Francis Trochu. Essa obra do Francis Trochu, na minha época de seminário, era muito difícil encontrar. Nós, para ler a obra, eu li essa obra na época de seminário, aquelas páginas amareladas, aqueles livros antigos, que não tinha. A gente disputava quase que a tapa para ler uma obra de São João Maria Vianney, porque falavam tanto, e da obra do Trochu a gente tinha que quase que disputar a tapa na biblioteca do seminário para ler. E eu me lembro muito bem disso. Modernismo, hein? Lá no seminário modernista. E hoje nós temos aí todas as editoras católicas aí, tem uma obra do Trochu de São João Maria Vianney que eu recomendo os fiéis a lerem. Ela é um pouco mais grossa, mas é uma leitura tão gostosa, tão agradável, parece estar assistindo um filme de São João Maria Vianney. Aliás, existe um filme em francês, ainda em preto e branco, de São João Maria Vianney, que eu recomendo os fiéis assistirem. Muito bem. São João Maria Vianney, então, ele se tornou a inspiração de muitos padres e muitos sacerdotes. E que nos dá o sentimento de que como é bom ter um padre na nossa vida. Eu me coloco no lugar daqueles paroquianos de Ars, do qual São João Maria Vianney era cura. A cura é pároco, é o que cuida, é cura. Eu fico imaginando o sentimento daqueles paroquianos. Era um padre que estava ali presente na vida deles, na família deles, que cuidava daquelas almas, um zelo sem igual. E
E eu tenho esse sentimento católico porque eu tive a experiência de conhecer um pároco, um padre, um cura, da minha paróquia, São Joaquim do Cambuci, o cônego Antônio Munari dos Santos, que também era muito devoto de São João Maria Vianney. Aliás, eu conheci São João Maria Vianney por causa dele. Ele tinha a obra do Trochu, e ele tinha devoção a São João Maria Vianney, e sempre falava muito para nós, né, do Santo Cura d'Ars. Sempre ele citava o Santo Cura d'Ars, sobretudo quando falava do sacerdócio. Então eu sei o que é ter um padre na minha vida, ter o meu cura, o meu pároco. Eu tive essa experiência, de modo que a primeira obra que eu li sobre um santo sacerdote foi de São João Maria Vianney por causa dele. E o meu pároco, ele também era um pároco muito zeloso, 100% sacerdote. E a vida dele era a paróquia e os paroquianos. Foi pároco durante 43 anos na paróquia São Joaquim do Cambuci. Chegou na paróquia ainda lá antes do concílio. E até a sua morte permaneceu ali. E ali, admirando tanto o trabalho sacerdotal dele, que eu me senti chamado ao sacerdócio. Admirei-me pelo sacerdócio por causa dele. Mais especificamente pela forma com que ele celebrava a Santa Missa. Estou falando ainda de Missa Nova, hein? Porque ele celebrava a Missa Nova como se fosse a Missa Tridentina. Eu percebia nos detalhes dos gestos, e vocês veem aqui na Missa Tridentina, esses gestos do sacerdote. Ele tinha com ele porque era a formação dele. Ele celebrou a Missa Tridentina na minha paróquia até o tanto quanto ele pôde. Chegou um momento que ele foi proibido de vez. E foi obrigado a celebrar a Missa Nova. Ele e também os padres colaboradores que estavam ali, porque eu conheci muitos outros padres daquela cepa antiga, né? Antes do concílio. Conheci muitos daqueles padres colaboradores que celebravam lá, jesuítas, salesianos, etc. E eu me lembro do jeito que eles celebravam a missa. E eu falava assim, existe algo muito além do que aqui, que está ali na minha frente. Eu percebia que eles estavam celebrando ali o santo sacrifício. O que eles queriam era renovar o santo sacrifício. Porque esta era a doutrina que ensinavam, e é isso que estava no catecismo. Então eu quero isso para a minha vida. Então, foi a partir disso que eu me senti chamado ao sacerdócio. De modo que os garotos da minha época tinham como, mesmo do grupo de jovens, tinham como assim, ícones, né, ídolos, etc., né, admiravam assim, músicos, artistas, né, esportistas, jogadores de futebol. Claro que eu tinha admiração por músicos e jogadores de futebol também, claro, como qualquer jovem da minha época, mas o homem que me admirava e que me inspirava, depois o meu pai, né, no sentido da fé, era o meu pai. Então ele foi a grande inspiração para mim. De modo que, pouco a pouco, naturalmente, passei a ter uma convivência com ele na paróquia. Passei a ser acólito, ajudar ele na missa todos os dias. Antes de ir para o trabalho, eu ajudava ele na missa, depois ia trabalhar, porque eu trabalhava lá no bairro. Depois do expediente, voltava para a paróquia, ajudava na missa à noite. Fim de semana passava sexta, sábado e domingo na paróquia. E os melhores anos da minha juventude foi dentro da minha paróquia com o meu pároco. E lá nós rezávamos, o terço, as novenas, hora santa, bênção do Santíssimo, primeira sexta-feira, primeiro sábado, tudo isso que a gente vive aqui no apostolado, mais ou menos, era ali na paróquia. E tinha a festa junina, e tinha as festas dos santos, as procissões, e tudo ali eu fazia junto com o meu pároco. Tanto que eu digo que o meu seminário foi o meu pároco, Padre José, cônego José Maier Paim, cônego Antônio Munari dos Santos.
ele foi o meu seminário. Que diariamente ali, ele me falava sobre a vida do padre, sobre o que o padre deve ser, o que o padre deve fazer. Ele falava comigo abertamente, assim, eu era um menino ainda. Ele via que eu tinha sinais de vocação. E ele, mesmo de uma maneira assim, muito, sem me impor nada, sem me influenciar, né? No sentido de tentar me levar para o sacerdócio, me obrigar a entrar no seminário, não. Sempre me deixou muito livre, mas ele, do jeitinho dele, ia incutindo em mim o amor, a admiração, a veneração pelo sacerdócio. E o zelo pela alma, né? Eu me confessava com ele, tinha direção espiritual com ele, tudo era ele. Ele sabia das minhas virtudes e ele sabia dos meus pecados. E terminava a missa, domingo de manhã, ia tomar café com ele na casa paroquial, depois almoçava com ele. Aliás, eu terminava a missa e tinha um pátio que dividia a igreja entre a casa paroquial, tinha um pátio, ainda tem lá, né? Pátio. Ali onde as crianças ficaram correndo, brincando. E ele ia passando, ele ia convidando todo mundo para tomar café. Depois do almoço, a mesma coisa. E tinha dia que na hora do almoço estava cheio de gente na casa paroquial. Paroquianos, né? Não gente estranha, paroquianos. Gente conhecida da nossa convivência. E um já vinha com o pão, outro já vinha com não sei o quê. E na hora do almoço ele abria o vinho, todo alegre. E a senhora que fazia comida lá ficava nervosa. Padre, mas não tem comida para todo mundo aqui? Não... Ele dava risada. Era assim, todo mundo. Hoje, por exemplo, o Dia dos Pais era um dia em que muitas famílias se reuniam lá na casa paroquial para passar o Dia dos Pais com ele, porque tinha ele como pai. Essas famílias são meus amigos até hoje. E eram pessoas que vinham de outros estados, Nordeste, Minas, Sul, Rio Grande do Sul, vinha para São Paulo tentar a vida, trabalhar, e conheciam a paróquia, começavam a frequentar, faziam amizade com o Padre Antônio, e o Padre Antônio colocava na casa paroquial o rapaz lá solteiro, que estava começando a trabalhar em São Paulo, para morar lá. Não cobrava nada, só para ajudar o rapaz, né? Depois aquele rapaz, ele arranjava um emprego, se casava e tal, e aí aquela intimidade com o Padre Antônio, de sempre estar tomando café com ele, almoçando com ele, estar ali na missa com ele, tudo, fazendo as coisas na paróquia, né? Então aquelas famílias se tornaram uma família só com ele ali. Então chegava o Dia dos Pais, todos passavam ali o dia inteiro com ele na casa paroquial. Era muito interessante isso. E uma coisa muito natural, nada era assim forçado. Ele na convivência, assim, na casa paroquial, no pátio, era muito brincalhão, muita piada, né? Era muito amigo da gente, muito camarada, muito agradável, né? Mas na sacristia, na igreja, era muito sério, né? Não tinha brincadeira. O silêncio da igreja, o respeito, essas coisas, isso era inegociável, né? Ele era até sisudo, sério demais. Quem não conhecia ele tinha medo dele até. E ele me lembra aquela frase que é uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que um professor, ele era da TFP, o professor Augusto Florestano, ele usou essa frase para qualificar o meu pároco. Ele frequentava a paróquia lá. Uma vez me encontrou comigo no centro de São Paulo e disse: Padre Antônio, me lembra uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório: o sacerdote no púlpito deve ser como um leão e no confessionário como um cordeiro. Porque realmente no púlpito ele era como um leão, pregava de maneira muito fervorosa e muito, como posso dizer, tem a palavra certa, de uma maneira muito intrépida. Uma pregação, um sermão mesmo, aquele sermão antigo, de sacerdotes antigos, né? Aquele sermão forte. Né? E no confessionário era uma pessoa assim, de uma sensibilidade, assim, às vezes ele dava bronca também, pegava firme, corrigia, mas no confessionário ele, uma paciência, uma coisa assim impressionante. Dava um conselho, consolava,
incentivava. E ele, quando não estava no altar, não estava no culto, estava no confessionário, como um verdadeiro pároco. Eu lembro uma vez que eu estava na sacristia, preparando os paramentos dele, que eu preparava os paramentos dele, e ele colocou a estola e foi atender a confissão. Tinha um rapaz que queria se confessar, ele foi. Aí de repente ele voltou, tirou a estola, colocou assim, aborrecido, triste. E ele falou: padre, o que foi que aconteceu? Parecia que ele tinha recebido a notícia da morte de alguém, sabe? A pessoa fica muito triste assim. E ele falou: não foi nada. Depois uma senhora que ajudava lá na igreja, ela falou para mim que ele estava triste porque ele foi atender a confissão, o rapaz tirou ele embora. Ele ficou triste porque deve ter demorado um pouco para atender a confissão, para estar fazendo alguma coisa. O rapaz desistiu de esperar e foi embora. Ele ficou triste, né? Então é uma demonstração do zelo que ele tinha, né? Do amor que ele tinha pelas almas, né? Realmente ele tinha um grande zelo pelas almas, né? E tudo ele fazia andando. Então ele atendeu os doentes pelo bairro, levar comunhão para os enfermos, abençoar as casas, sempre rapidinho assim. Estava rapidinho, baixinho, tá? Ele era conhecido pelos paroquianos como ligeirinho, ele andava muito rápido de batida, pelo bairro inteiro, tá? E ele marcou ali o bairro do Cambuci, tá? E foi um pároco realmente 100% sacerdote. E ele me mandou para o seminário em 2002, e ele morreu em 2003 com um câncer que apareceu um ano antes da sua morte, e que não teve jeito, fez 2 cirurgias, mas levou ele. E ele tinha a saúde perfeita. E ele não chegou a me ver padre, mas ele me mandou para o seminário com uma carta, né? Eu tenho a carta guardada, né? E aí ele diz ao bispo da época, né, que eu estava preparado e que tinha as qualidades, eu tinha notórios sinais de vocação sacerdotal e tal. E a carta dele tinha peso, porque ele tinha muito respeito na diocese. E era cônego também. Ele era o cônego da diocese. Tinha esse título de cônego, catedrático. Tá? Além de vice-presidente do Tribunal Eclesiástico, né? Perito em Direito Canônico e presidente também do Arquivo da Arquidiocese de São Paulo. Então, o Padre Antônio ele foi esse exemplo de padre para dizer, para mim, uma inspiração, que inspirou minha vocação, um padre na minha vida. E o nosso apostolado aqui tem muito dessa experiência que eu tive, que não foi uma experiência com um ser humano, simplesmente, uma experiência de fé. Experiência de fé. E o que eu trouxe para mim como padre, por exemplo, antes de morrer, ali, uns meses antes de morrer, eu estava na biblioteca dele, porque eu não saía de lá de dentro, ficava sempre lá. E estava pesquisando as coisas lá, e ele me pegou, me deu um livro, e falou assim: leva para você. Aí eu falei: não, pá. Eu leio, eu empresto, leio, depois te entrego. Não, leva para você. Aí eu falei: não, padre, eu deixo aqui, eu leio, estou sempre aqui, eu leio, depois. Aí ele até ficou nervoso: leva para você, né? Já falou daquele jeito dele, né? Ele era meio assim mesmo. Né? Aí eu falei: tá bom, então peguei o livro para mim, levei lá em casa, guardei, antigo, né? Tudo amarelado. Né? E era o livro do curso de liturgia do padre João Reus, né? Que ensina como celebrar a Santa Missa, como celebrar a Missa Tridentina. Hoje eu entendo porque ele fez questão que eu tivesse o livro. Esses padres antigos tinham com eles de que, mesmo sendo proibido a Missa Tridentina, depois do Concílio Vaticano II, e ele também falava, eles sempre diziam que não joguem fora os livros porque essa missa voltará. Pois bem, isso foi em 2002. Ele faleceu em 2003. Em 2007, Bento XVI
deu a todos os sacerdotes da igreja conciliar celebrarem a missa tridentina. E o que eu me lembrei na hora? Do livro do meu pai. E com aquele livro que eu estudei e aprendi a celebrar a missa tridentina. É um livro raro. Hoje nós temos aí, graças a Deus, as editoras católicas, qualquer um fiel que queira comprar, é só clicar na internet e compra na hora. Mas naquela época era um tesouro inestimável e raríssimo. O livro do curso de liturgia do Padre João Reis, que em detalhes ali ele ensina como celebrar a Santa Missa. Que se soubesse, ele sabia, né, que eu precisaria daquele livro. Ele sabia do meu zelo, porque ele falava muito da missa tridentina, ele falava muito da época que o padre celebrava em latim, na época dele de seminário, ele sempre falava muito. Né? Aliás, todos os sermões, todas as formações, pregações que ele fazia, ele sempre partia da doutrina católica tridentina, da liturgia tridentina, que foi a formação dele. Aí ele mostrava a mudança que foi feita, né? Mas ele partia sempre da doutrina de sempre, sempre da missa de sempre. Então ele via que eu tinha interesse, que eu gostava, que eu queria aquilo, né? É que nós não tínhamos a perspectiva de que voltaria a missa tridentina. Para nós era algo que foi enterrado no passado e acabou. Né? Então, para minha grande alegria, minha grande surpresa, quando me deparei com a possibilidade de se tornar padre, de ordenar padre em poucos anos, e aprender a celebrar a missa tridentina. Então, quer dizer, como Deus é bom, além de todo o legado que Ele deixou, e ainda naquele livro, naquela obra que eu guardo com muito carinho, meu pároco me deu a possibilidade, então, de... me deu o grande tesouro da tradição, que é a missa tridentina. Talvez se não fosse ele, quem sabe acho que não teria o interesse de aprender. Foi ele que... Interessante que ali no meio de todo aquele modernismo, o que ele passou para mim, passava para nós, o que passou para mim, foi a tradição da igreja. Foi a tradição da igreja. E ele brincava, né? Quando falavam de carismáticos e falavam de abusos na missa, quando vinham comentar essas coisas, pessoas indignadas, né? Nossa, porque na paróquia lá não tinha isso. Ali tudo funcionava como se fosse a tradição, a missa antiga. Todos ali tinham essa mentalidade da missa antiga. Claro que eu já vi ali sinais presentes, claro, é inevitável, de modernismo, tudo, claro que tinha ali presente, mas as pessoas ali, elas pensavam segundo a doutrina de sempre. E então eu me lembro que no meio de todo aquele embaraço, né, de modernismo, com tradição, o que ele passou para mim foi a tradição. Então, quando vinha com essas notícias de abusos litúrgicos e coisas assim, ele falava assim: eu sou do Antigo Testamento. Ele brincava, ele dava risada. Eu sou do Antigo Testamento. Ele falava. Ele estava falando da tradição, na verdade. Em outras palavras. Ele falou: eu sou da tradição. Ele estava querendo dizer isso, na verdade. Ele brincava, assim, eu sou do Antigo Testamento. Realmente, a cabeça dele, a formação dele, ele que entrou no seminário menor, criança, a formação dele era totalmente diferente da formação de um padre. Depois do Concílio Vaticano II. De modo, caríssimos irmãos, que essa experiência é a experiência que eu procuro passar para os fiéis. Por isso que a forma de ser o apostolado, do padre estar próximo dos fiéis, de comer junto com os fiéis, de fazer as coisas junto, rezar junto, comer junto, conversar, conviver, né? Tudo fazer junto, tudo isso eu trouxe do meu pai. Então, o que eu sempre tive comigo em relação aos fiéis é transmitir aos fiéis o que eu recebi da igreja. O que eu recebi da igreja através da minha paróquia, através da experiência que eu tive com o meu pai. Eu sei o que é ter um padre na minha vida, como eu sei também o que é perder um padre, que hoje não está mais na minha vida. De modo que
É inesquecível o dia em que, depois do funeral, do seu enterro, o sentimento que eu tive quando eu voltei para a paróquia. E a primeira vez que eu pisei naquela paróquia, sem ele estar lá, vivo. Eu me lembro que era perto de 18 horas, ia ter a missa às 18 horas, eu e o padre Anderson, nós éramos ainda rapazes, né? Íamos acogitar lá o padre Aristides, que ia celebrar às 18 horas. E lembro que todo mundo em silêncio, ninguém tinha coragem de falar nada. Todo mundo com o coração quebrado, um sentimento de vazio, uma tristeza, uma coisa assim, um sentimento de abandono, um sentimento assim que eu não consigo, não gosto nem de lembrar, mas era o sentimento. O padre disse que celebrou aquela missa depois, lá no uma missa paroquial, era muito amigo do Padre Antônio, também no sermão nem citou o Padre Antônio, porque ninguém tinha coragem de falar nada. Fomos embora, só nos cumprimentamos, nos despedimos e fomos embora. Aquele dia foi terrível. Quando voltamos do funeral e voltamos para a paróquia, e ele não estava na paróquia. Porque a nossa grande alegria era entrar na igreja, visitar o Santíssimo, ir para a sacristia e se encontrar com ele. E a gente sabia quem a gente ia encontrar. A gente sabia quando ele estava nervoso, a gente sabia quando ele estava alegre, a gente sabia, né, quando a gente podia o que falar para ele, o que não falar para ele, como agradá-lo, como não desagradá-lo. Nós sabíamos naturalmente, todos nós. Né? Então, voltar para a paróquia, entrar na igreja, entrar na sacristia e não encontrá-lo ali, foi uma experiência assim, realmente. Tanto que as pessoas diziam, eu tinha perdido meu pai em 99 e meu pároco faleceu em 2003. E os paroquianos diziam, o Fábio ficou órfão novamente. O Fábio ficou órfão uma segunda vez. Que realmente a minha ligação com ele era como de pai e filho mesmo. E as pessoas diziam, o Fábio ficou órfão uma segunda vez. E o meu pároco, mais importante aqui, para finalizarmos, ele inspirava uma devoção pelo sacerdócio. Ele tinha devoção. E ele inspirava isso nos fiéis. O respeito pelo sacerdote. O respeito pelo padre. O amor pelo padre. E isso era tão forte que eu me lembro que eu, menino ali, acólito, só porque sabiam que eu queria ser padre, então eu ia na quermesse comprar alguma coisa para comer, não queriam cobrar. O que não é nem justo. Fazia questão de pagar. Não precisa, você vai ser padre. Só por causa disso. E eu entendo, né, que da parte deles essa reverência. No dia do padre mesmo, as pessoas entravam na sacristia, como estava o Padre Antônio. Aí algumas senhoras chegavam em mim e me cumprimentavam, parabéns. Eu falei, não, mas eu não sou padre. Ela falou, não, mas você vai ser padre. Ela já falava assim. Uma devoção, um respeito, um amor pelo sacerdócio, algo incrível. Anos depois, eu já padre, né, fui lá na minha paróquia, tá? Fiquei lá um ano, depois da morte da minha mãe, fiquei 1 ano e meio como vigário paroquial na minha paróquia de origem. Uma paróquia completamente paralisada, totalmente destruída. Tá? Ali eu chorei sobre Jerusalém, que eu vi o que era a minha paróquia, com meu pároco, o que ela se tornou depois com os padres que chegaram. Destruíram tudo. A primeira coisa que o padre novo fez quando chegou foi colocar uma bateria de música em cima do presbitério. Só para dizer o início do que aconteceu. Aquele púlpito que eu usava no Nossa Senhora das Angústias era um púlpito usado na paróquia e ele ficou, depois da morte do meu pároco, quase 15 anos jogado no pátio da igreja, com uma lona por cima, se deteriorando. Foi que o padre lá me deu o púlpito e eu trouxe para poder salvá-lo, porque ele era da paróquia. E estou usando o púlpito hoje lá em Jundiaí, que é um lugar que tem espaço para usar, e usava ele nas angústias também, estava salvaguardando, um exemplo do que aconteceu na paróquia. Tá? Não tem mais confissões, não tem mais nada. E lembro que um dia eu fui numa quermesse, numa festa lá,
Não que eu não queria pagar, estava com dinheiro para pagar, né? Mas eu percebi o seguinte: eu paguei com todo gosto, não tem problema, paguei. Mas eu pensei, poxa, não tem mais aquelas senhoras dizendo, não, o senhor não precisa pagar. Já não tinha mais. Não é o dinheiro que os fiéis entendem, né? Mas é o amor pelo sacerdócio, pela reverência. Tanto que eu tenho comigo, na minha paróquia era assim, aqui também é assim, se entrar um padre aqui, e nós fazemos um almoço, uma janta, e tem convite para pagar, tem um ingresso, esse padre não vai pagar nada aqui. Seja quem for o padre. Seja quem for o padre. Se ele entrar aqui e nós estivermos fazendo um almoço, alguma coisa, ele não vai pagar nada. Porque nós temos gratidão porque ele é padre. Nas angústias era assim, os fiéis lembram. E aqui também é assim. Se entrar um padre aqui, ele não vai pagar nada. Porque aquele está na casa dele. Ele está na igreja. Ele é a cabeça da igreja. Então nós temos que ter essa devoção. Então o nosso apostolado, caríssimos irmãos, ele tem além de ser, não é um apostolado, uma fraternidade sacerdotal, como é a fraternidade de São Pio X, não. É uma fraternidade de leigos, né, que tem o padre, o cura na frente dela, né, mas nosso apostolado, ele tem como princípio, ele tem como centro o sacerdócio. Ele tem como centro a devoção pelo sacerdócio. O amor pelo sacerdócio. Porque é pelo sacerdócio católico que a igreja nos dá os sacramentos, a confissão, a comunhão, né? O batismo, todos os sacramentos, né? Para a nossa salvação, para a nossa santificação. É pela presença do Padre que está aqui, né? Que nós temos tudo aquilo que a igreja tem, todos os bens da igreja nos são dados pelas mãos do sacerdote. Portanto, a minha solicitude sacerdotal, a minha oração pelos fiéis, o sacrifício diário, a preocupação, né, nos detalhes, nas orientações, quando o padre exorta, quando o padre corrige, quando o padre precisa dar uma bronca para corrigir, para mostrar, para explicar. Tudo tem como princípio aqui o zelo animaram, o zelo pelas almas. Então, o coração de Cristo, o sagrado coração de Jesus, né? Por isso São João Maria Vianney dizia que o sacerdote é o amor do sagrado coração, é o amor do coração do sagrado coração de Jesus. Realmente. E tal é o zelo e a devoção que devemos ter pelo sacerdote, que São João Maria Vianney mesmo dizia que se encontrares pelo caminho um anjo ou um padre, primeiro eu peço a bênção ao padre. Porque essa dignidade sacerdotal não foi dada nem aos anjos, foi dada aos homens. Então, primeiro eu peço a bênção ao sacerdote, depois eu cumprimento o anjo. Porque ele tem uma dignidade que mesmo o anjo celeste, que glorifica a Deus no céu eternamente, não tem. O sacerdote tem. Por isso, caríssimos irmãos, é o sacerdote que ensina a fé. É o sacerdote que dispensa os sacramentos. É o sacerdote que nos leva para o céu. Tanto que São João Bosco dizia que um padre leva consigo muitas almas ou para o céu ou para o inferno, conforme a conduta do padre. Então, nesses tempos, caríssimos irmãos, que vivemos em que o sacerdócio decorrente do Concílio Vaticano II e também dos ataques do demônio à figura do padre, que está descaracterizada, né, por causa da igreja modernista. O padre não é mais padre, hoje o padre é artista, hoje o padre é modelo, hoje o padre é cantor, hoje o padre é tanta coisa, mas ele não é padre. E os fiéis querem apenas que o padre seja padre, mais nada. Ele apenas, certa vez, por exemplo, antes de ir para a paróquia Nossa Senhora das Angústias, eu fui chamado para uma audiência com o arcebispo Dom Rodrigo, na Cúria Metropolitana, em que ele tinha em mãos muitas folhas de reclamações de padres da arquidiocese, bispos contra mim, pedindo para mim uma punição de que eu não pudesse mais exercer o sacerdócio, porque eu tinha ideias que não eram de acordo com a comunhão da igreja. Você sabe quais são as ideias? Aqui o que eu ensino aqui.
E Dom Rodrigo me chamou para aquela audiência e eu fiquei sabendo depois, pelo secretário dele, que era muito meu amigo, e aquela audiência foi para me dar uma punição, para me dar uma suspensão, uma coisa assim, e proibindo de exercer o sacerdócio durante um tempo, né, para me corrigir. E eu fui me defendendo de cada acusação dos padres, eu fui rebatendo, ele não conseguiu impor a mim aquilo, não conseguiu mesmo. Foi 2 horas de conversa, eu acho que tinha um calhamaço assim de folhas, e ele foi repassando, foi lendo, e eu fui rebatendo, né? E no final ele falou assim, eu vejo que o senhor, pelas redes sociais, o senhor tem seus seguidores, né? Porque a partir daqueles anos, daquele momento, as pessoas com quem se fazia amizade nas redes sociais se tornavam seu seguidor também no Facebook. E não tinha nada de seguidor. Eram amigos de Facebook. Eu falei, não tenho seguidores. E com relação aos fiéis que eu conheço, que me seguem, entre aspas, ali, né? Eles querem, na verdade, o padre. Eles querem que o padre seja padre. Porque é o padre que oferece Cristo para eles. É o padre que dá os sacramentos. É o padre que os santifica. Então eles querem o padre. Um padre que usa batina, tradicional, que tem confissão, que prega, que ensina. O padre seja simplesmente isso. As almas querem, falei para ele. Bom, depois que eu falei isso, aí o tom da conversa mudou totalmente. Eu falei isso, mudou. Ele falou, qual paróquia você quer? Foi quando eu fui para Nossa Senhora dos Anjos. Quer dizer, entrei naquela audiência para ser castigado, né? Porque eu queria ser um padre católico, e saí daquela audiência padre. E lembro que a partir daquele momento que eu disse isso para ele, né, sobre o sacerdócio, ele percebeu minha devoção pelo sacerdócio e tudo, e ele é um bispo modernista. A partir do momento que eu disse aquilo, o tom da conversa mudou totalmente. Mandou até que eu dissesse para o bispo que tentou me prejudicar, que escreveu aquele dossiê contra mim, né, que o comunicasse que ele deveria me dar uma paróquia naquela região episcopal. Ele percebeu que o bispo auxiliar estava com más intenções em relação a ele. Ou seja, caríssimos irmãos, para dar um exemplo, né, da devoção e do amor que nós devemos ter pelo sacerdócio. E que esse apostolado é isso, é um apostolado sacerdotal. Ele quer dar aos fiéis, então, através do sacerdócio, não sem sacerdócio, através do sacerdócio, a vida em Cristo, a vida interior, a vida espiritual, a santificação e a salvação das almas. Isso então nós devemos levar para a nossa vida, ensinar para os filhos, ensinar para os netos, né? Fazer questão que a criança venha, por mais pequenina que ela seja, e peça a bênção do Padre. Isso é realmente, eu não me nego a dar a bênção mesmo, porque realmente isso é o que vai formando na criança a devoção e o amor pelo sacerdote. E ela já ir crescendo desde cedo com o sentimento de que ela tem um padre na vida dela. Ela tem um padre na vida dela. Porque hoje nós temos um sentimento alegre, feliz, de termos um padre na nossa vida, né? Mas amanhã, não sabemos aqui quanto tempo, podemos ter a experiência de que já não temos o padre. Um dia o padre vai morrer. Mas o que deve ficar? Deve ficar Cristo. Porque o padre, ele oferece Cristo. Ele oferece a igreja. Ele não oferece dons artísticos e outras coisas. Ele oferece Cristo. Se amanhã, daqui a um tempo, o Padre Fábio não estiver aqui no apostolado, estará outro padre. Nosso Senhor vai providenciar outro. E o mais importante não é o apostolado em si, é a igreja. É a fé católica. Então, caríssimos irmãos, por meio deste sacerdócio,
O Pai deseja então que os fiéis sejam confirmados na fé, que os fiéis sejam santificados, que os fiéis com suas famílias se salvem, se mantenham na fé católica, não se desviem da sã doutrina, não se desviem da ortodoxia da doutrina, se mantenham na fé católica com intrepidez, com coragem, com gratidão a Deus, com alegria, de modo assim, caríssimos irmãos, que o nosso apostolado, pouco importa o número, se é muito grande, se é muito pequeno, isso não importa, que o nosso apostolado seja um meio para servir a Deus nosso Senhor, para servir a Cristo, para servir a igreja. Mas é claro, isso não ocorre se não acontecer através do sacerdote. Então pensamos a Nossa Senhora que abençoe todos os sacerdotes, que abençoe os bispos, os padres, que abençoe as vocações sacerdotais, que nos dê santas, muitas e santas vocações sacerdotais, porque a restauração da igreja, a superação desta crise, caríssimos irmãos, virá através de um novo clero, virá através de padres santos, virá através de padres santos. Não nos iludamos que através simplesmente de apostolados leigos, de internet, de vídeos, de áudio, de imagens, de posts, não. Tudo isso é importante, isso é muito importante. Mas a restauração da igreja virá através de santas vocações sacerdotais. Então rezemos, caríssimos irmãos, para que Deus nosso Senhor nos dê a graça, agradecer ao Senhor por termos um sacerdote, por termos um cura, né, na nossa vida, né? E também pedimos a Deus nosso Senhor que nos dê santas vocações, muitas e santas vocações sacerdotais para o bem da Santa Igreja e também para o bem das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.